E aí pessoal, estamos aqui para mostrar o lance da vida do mestre internacional Cícero Braga. Ele escolheu uma partida que ele ganhou do Predrag Nikolic, que era em 1992, que já era um dos melhores do mundo na época, né? Ele chegou a beirar a marca dos 2.700. Essa partida foi jogada no Campeonato Brasileiro por equipes, em Matinhos, né? Em 1992. Ele está de brancas, ele jogou um esquema que ele gosta muito de jogar, que seria um ataque de do rei, ou uma índia do rei de cores invertidas. E ele jogou uma partida posicionalmente muito boa, conseguiu várias vantagens, pequenas vantagens, até chegar nessa posição onde ele se orgulha muito do lance que ele jogou e, em última instância, é o lance que levou à vitória. As brancas têm algumas sequências posicionais boas até, né? Mas o desafio é achar um bom lance que tenha a ver também com o estilo tático, né? Do Cícero Braga, que ele falou que era a parte do jogo que ele mais gosta, né? Quem quiser tentar descobrir o lance do Cícero, dá uma pausada e pensa um pouquinho. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, as vantagens brancas são inúmeras, né? O cavalo branco é muito bom, a dama de D6 está ali dentro do território adversário, não é tão fácil expulsar ela. O bispo de A8 batendo em pedra, opa, o peão de A passado. Só que não é tão fácil, né? O negro está sólido, esse peão de C5 de C6 pode avançar para C5 para abrir o bispo, o peão de A4 é vulnerável, né? Apesar de ser passado. Só que o preto não consegue tão fácil resolver esses problemas, né? O branco vai poder fazer uso de várias ideias táticas para conseguir evitar, por exemplo, que o peão de A4 caia. O preto tem vários problemas de casas negras, né? Se você pensar que o rei negro está afianquetado, né? Não tem o bispo de casas negras, então essas casas aqui adjacentes podem ser preocupantes. Tem a oitava fileira que também está sem nenhuma defesa. Então tem vários pequenos fatores que levam a gente a crer que pode ter alguma ideia, né? Por exemplo, um lance como dar uma B8 direto talvez seja um pouco prematuro, né? Porque eu como o peão e talvez depois cavalo D6, as negras comem mais um peão e o jogo está confuso. O branco tem grande compensação, mas as negras devem conseguir se defender. O branco agora tem as opções posicionais, né? Torre A1, simplesmente defendendo o peão e tentando em algum momento avançar ele, as brancas preservarem alguma vantagem. E o lance que é a sugestão do computador é o lance H4, que me parece um bom lance. Ganha espaço, eventualmente com um cheque na oitava eu posso ter um rh 2 tira a casa de G5 do cavalo negro. Ao mesmo tempo, eu posso ter planos como rei H2 e bispo H3. E as brancas preservam alguma vantagem. Só que o jogo teria seguido, poderia ainda ter, o preto teria vários recursos de defesa ainda. Mas aqui o Cícero percebeu que a casa ideal da dama branca é a casa E5. Ele está tentando pegar o rei negro. E aí ele descobriu esse lance de desvio com o bispo H3. Um lance muito, muito interessante e agressivo, né? O Predrag resolveu aceitar a peça. O Cícero falou que ele comeu de maneira até rápida, né? Mas tentar. A único lance alternativo seria a dama D5, né? E depois de um lance como dama B8, torre por A4, e aí bispo por E6 exclama. E a questão é que ao tomar de dama em E6, tem um duplo em C5. Tem algumas complicações ainda a serem analisadas, mas as brancas vão ficar melhor. E tomar de peão, o rei negro ficaria muito, muito exposto. Então, depois de bispo H3, o Nikolic jogou dama por H3, aí dama E5 cheque, essa é toda a ideia. E aqui já veio o erro decisivo do Nikolic, mostrando que mesmo contra um jogador excepcionalmente forte, se você colocar muitos problemas, né, principalmente táticos, o cara pode sucumbir, né? Então, o bispo H3 o contorno não aprova, mas objetivamente ele ficou ganho um lance depois, praticamente, né? Então, teve bastante mérito nisso. O lance correto de defesa teria sido F6, permitindo dama por F6, e aí tem que levar o rei para H6, né? Aqui, se rei G8, torre B1, e a invasão vai ser decisiva. Então, depois de dama por F6, rei H6, e aqui as brancas têm ideias de ataque, por exemplo, como cavalo C5, eliminando essa peça de defesa. O jogo segue complexo, bem jogado, isso vai terminar
no empate. Mas, de novo, isso é tudo muito simples com o computador do seu lado, mas na prática ainda poderia acontecer muita coisa. Porque o branco tem uma compensação não tão só de curto prazo, né? Porque enquanto o bispo de A8 não conseguir entrar no jogo, o branco na verdade não está jogando com uma peça a menos, né? Está jogando com um ataque com material igual. Então depois de dama E5 cheque, F6 era o correto, o Nikolic jogou rei H6, achando que estava tudo tranquilo. É importante citar que você não pode voltar com o rei, porque eu tenho um chequinho ali e cai a torre, grande vantagem material. Então rei H6 e aí cavalo F6 exclama. Uma ameaça engraçada de cavalo G8 checkmate. Esse não é um mate normal, mas é porque normalmente as negras têm uma torre na oitava, de alguma maneira segurando tudo isso, né? E aqui já não tem muito o que fazer. A tentativa com rei G7, as brancas jogam cavalo G4 cheque, agora tem que voltar o rei, e eu dou cheque, rei G7, dama por A7, parece que é o fim da história, mas aqui é importante seguir mais um pouquinho, dama por G4, dama por A4, e aí cavalo F4 buscando contra-jogo. E as brancas corretamente devolvem o material para chegar no final de damas ganho. Dama por C6, cavalo E2 cheque, rei G2, cavalo por C1, dama por C1. E as brancas vão posicionar a dama atrás do peão e começar a avançar. As negras vão ter que passivar a dama, mas talvez não seja tão trivial, mas as brancas estão ganhas, né? Na partida o Nikolic jogou G5 e agora as brancas já têm mais de uma maneira de ganhar. Cavalo G8 provavelmente dá um mate mais rápido, mas o lance do Cícero é até mais bonito, que é cavalo G4 cheque, dando mais material ainda, né? A questão toda é que se rei H5, dama F5, criando uma ameaça de cavalo F6 cheque descoberto, e se dama por G4, dama por H7 mate. Essa é toda a ideia. Então depois de cavalo G4 tem que capturar, dama por G4, tirou essa casa do rei, dama F6 cheque, rei tem que subir, e agora F3 calmamente. Não tem o que fazer. Na partida o Nikolic deu a dama e perdeu logo em seguida. Tentar manter o material com dama H3, tem G4 cheque, e se rei H4, dama H6 mate, e ganha. Então essa partida foi realmente impressionante. Tanto a fase inicial, que eu recomendo fortemente que vocês vejam na descrição do vídeo a partida inteira, como ele conseguiu acumular várias vantagens posicionais, até a parte do tática que iniciou com o bispo H3, que mesmo objetivamente não levando a vitória, levou na prática a uma vitória rápida, né, contra um dos melhores do mundo. Bom, quem gostou dá um like e amanhã estamos liberando a entrevista com o mestre internacional Cícero Braga. Até mais, pessoal.